Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live, Pai, esta palavra que vem direto do coração de Deus. Pai, amado Espírito Santo de Deus, usa-me conforme lhe apraz. Fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Que esta palavra venha iluminar o nosso coração, venha iluminar os olhos do nosso entendimento e que nós possamos receber uma palavra direto do trono de Deus. Senhor Espírito Santo de Deus, não me deixa te atrapalhar. Usa-me aqui para que eu possa levar esta palavra aos meus irmãos em nome de Jesus. Abençoa cada um que está nessa live, cada um que chegar. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja nos lares e no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Bom dia a todos, bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui comigo. Já aproveita e já me segue no Instagram. Lá no meu perfil tem o meu Instagram. Hoje eu quero falar... Bom dia, Andréia. Bem-vinda, Sentinela. Um dia abençoado para nós, né? Hoje a palavra que eu quero falar com vocês está no livro de Números 22. Shalom, shalom. Sobre Balaão. E a palavra de Deus aqui vem nos dizer no versículo 22 de Números, fala a respeito quando o povo de Deus estava migrando ali, né, que eles saíram do deserto, atravessaram o Jordão e começaram a passar pelas cidades com destino a Canaã, que era a terra prometida por Deus àquele povo. Então, onde eles passavam, eles iam entrando em luta, né, e vencendo o povo, até que chegou ali na terra de Moabe. E Moabe era uma terra pela qual os israelitas tinham que passar para chegar ao seu destino final, né? E o rei de Moabe, que era Balaque, ele ficou com medo do povo. Por quê? Porque antes de chegar ali em Moabe, o povo de Deus passou ali pelos amorreus, teve vitória sobre os amorreus, teve vitória sobre aquele povo ali, sobre Esbom, né? Venceu Og, venceu Seom, venceu o rei de Bazã, e ele já... Balaque soube da fama, sabia do que o povo de Deus era capaz. Então ele ficou com medo. Então o que ele fez? Ele mandou mensagem para Balaão. Balaão era um servo do Senhor. Ele era um profeta do Senhor. E ele era um profeta que aquele que ele abençoava era abençoado, e aquele ao qual ele amaldiçoava era amaldiçoado. Bom dia a todos, bem-vindos. Sejam bem-vindos a essa live. Eu espero que essa palavra possa trazer ser um pedacinho do céu na sua vida, em nome de Jesus. Então, Balaão, ele era um profeta do Senhor, ele era um profeta realmente usado pelo Senhor, ele era um profeta vidente. E como Balaque ficou com medo, ele chamou Balaão com o intuito de amaldiçoar o povo de Deus. E aqui em Números 22, Balaque manda uma mensagem a Balaão. Ele consulta ali todos os reis daquela região, junta os anciões, junta os príncipes e manda uma mensagem a Balaão, porque Balaão era poderoso ali naquela terra. Então a fama dele era grande. E ele manda o seguinte recado a Balaão: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa e maldições caem sobre aqueles a quem você amaldiçoa. Então, para vocês terem uma ideia, Balaão ele já tinha uma fama ali naquele local como servo do Senhor, né? E os mensageiros de Balaque, né, vão e levam essa mensagem a Balaão, né? E quando eles chegaram ali a Balaão, Balaão fala com eles.
no versículo 7. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram onde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Então Balaão, ele tinha acesso a Deus. Ele recebia a mensagem do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo, então, quem sabe, poderei enfrentá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Então, aquele povo era um povo abençoado por Deus. Deus já tinha colocado as bênçãos sobre Israel, e depois que Deus abençoa, ele não retira as bênçãos. Então, na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse àquele povo que foi: voltem para sua casa, o Senhor não me permite ir com vocês. Mas quando Balaque fica sabendo disso, eu estou resumindo um pouco porque é muito grande, né? Para que não fique uma live muito extensa. Quando os oficiais chegam ali e falam isso para Balaque, Balaque envia novamente príncipes mais poderosos, com mais, como que eu diria, mais influência, né, para falar com Balaão, para ver se Balaão, ao receber aquele povo, o ego dele se inflasse, né, e ele enviou mais dinheiro. E quando ele fez essa outra tentativa, eles chegaram lá e transmitiram a seguinte mensagem para Balaão: é isto que diz Balaque, filho de Zippor: por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Novamente, Balaque insiste para que Balaão vá até lá e amaldiçoe aquele povo. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor meu Deus. Fiquem, porém, mas esta noite eu verei se o Senhor tem algo mais a dizer. Então ele novamente vai consultar a Deus, né? Ele recebia mensagens de Deus tanto através do sonho, tanto quanto em visão aberta. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: uma vez que este homem vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu lhe mandar. Deus, no primeiro momento, ele consente que Balaão vá até Balaque, né? Para falar o que ele quer para Balaque. Mas quando Balaão, na manhã seguinte, ele prepara a sua jumenta e vai, Deus se ira. E o que Deus faz? Deus envia o anjo dele para que o anjo dele mate Balaão, porque Deus não estava de acordo com aquilo. E o que ele faz? O anjo do Senhor, ele se coloca no caminho de Balaão, né? Mas quando a jumenta de Balaão vê, ela fica com medo, porque a jumenta tem a visão aberta, né? E aqui no capítulo 23, do capítulo 22, no versículo 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte: a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. E no ataque de raiva, Balaão mais uma vez bate na sua jumenta.
Então, o que Deus faz? Deus abre a boca da jumenta e faz com que ela fale com Abraão. E a jumenta pergunta: o que lhe fiz eu para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Balaão diz: você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Só que quando ele fala isso, a visão dele é aberta, né? Aí a jumenta fala: eu sou a mesma jumenta que você montou a vida inteira. Alguma vez eu fiz algo parecido? Vamos, povo de Deus, vamos compartilhar essa live. Vamos compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir esta palavra de Deus. E ele responde: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho segurando a espada. E quando Balaão vê o anjo com a espada na mão, ele logo se joga no chão e se prostra com a face na terra. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Então a jumenta ali, ela estava ajudando Balaão. Quando ela fez isso, impediu que Balaão fosse morto pela espada do anjo. Aí Balaão diz: pequei, disse ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser. E Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Então, Deus desagradou da atitude de Balaão. E Balaão era um profeta, ele era um profeta genuíno, assim, do Senhor. Ele tinha visão de Deus, ele falava com Deus, ele tinha visão aberta, mas ele era um profeta motivado pela ganância. Ele ensinava pelo dinheiro, ele era um profeta de aluguel. Dá para ver na palavra quando Balaque oferece dinheiro para Balaão. Aí já se pode perceber que ele, quando se pagava para ele fazer coisas boas e ruins, ele fazia. Porque se ele tivesse uma identidade firmada no Senhor, jamais seria oferecido dinheiro para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Então ele era um falso profeta, não porque ele profetizava de forma falsa, mas porque ele vendia o dom que Deus deu para ele. Ele agia com desobediência e ele agia com corrupção. Ele ia contra a vontade de Deus e ajudava a perverter a lei de Deus. Então, Balaão fazia as coisas de modo errado, e Balaão, até hoje, ele é lembrado como um símbolo de corrupção. Só que Deus é maior que qualquer maldição, e aquele que Deus quer abençoar, nenhuma palavra de maldição chega até ele. Quando Deus determina a sua bênção, ninguém pode roubar. E é isso que Balaque vê quando por 3 vezes ele pede que Balaão amaldiçoe o povo de Deus, mas toda maldição que ele tenta fazer contra o povo de Deus, Deus transforma em bênção. E quando você é um escolhido de Deus, quando você tem um propósito, quando você tem firmeza na presença de Deus, Deus te preserva no dia mal, Deus te preserva no dia da calamidade. E mesmo que Ele não te preserve, mesmo quando você passar pelo vale, mesmo quando você passar pelo fogo, Ele estará contigo, porque você é amado de Deus. Então aqui, quando o Balaão chega lá, Balaão pede que Balaque construa 7 altares e que sacrifique a Deus em cada altar um novilho. E dessa forma, Balaão vai para o monte para conversar com Deus, para saber qual seria a resposta de Deus. E Balaque ele segue todas as instruções.
E Balaão ele vai sozinho para o monte. E o Senhor deu a seguinte mensagem para Balaão, em Números 23, capítulo 5. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe a mensagem. E esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe de Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes de Israel. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aquele Mas como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes eu os observo. Vejo um povo que vive só, vejo um povo separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó? Tão numerosos quanto o pó. Quem pode contar ao menos um quarto de Israel? Que eu morra como os justos, que meu fim seja como os deles. Então, Balaque fala ali para Abraão, fala ali para Balaão, fala para Balaque: como eu posso amaldiçoar um povo que Deus não amaldiçoou? Como eu posso amaldiçoar um povo de Deus, um povo escolhido de Deus, um povo separado, um povo alinhado com a presença de Deus? E quando nós somos separados para Deus, quando nós estamos firmes na presença, quando nós seguimos os mandamentos de Deus, Deus nos guarda na adversidade. Deus nos guarda em todos os caminhos que nós andamos e não há nenhuma maldição que possa vir contra nós. Então, Balaque fala: não deu certo, vamos em outro monte. E daquele monte você vai conseguir ver só um pouco do povo, porque o povo era tanto que não podia ser visto na sua totalidade. E ali eles vão para o campo de Zofim, no alto do monte Pisga. E novamente, Balaão pede que Balaque faça novamente 7 altares, que sacrifique ao Senhor para que ele vá falar com o Senhor. E novamente, Deus dá uma mensagem para Balaão, que está no versículo 18 do capítulo 23. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Mesmo que demore, Deus vai te abençoar. Mesmo que você não veja, se mantenha na promessa, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Se mantenha na posição, se mantenha no seu local e ali você será abençoado. Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma. Não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, o seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus o tirou do Egito, e ele é forte como boi selvagem. Encantamento nenhum pode contra Jacó, magia nenhuma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Deus declarou: não há encantamento contra Jacó, não há maldição que possa alcançar Jacó. Jacó é meu povo escolhido, Jacó é um povo separado para mim. Ele devorará os seus inimigos, e é essa posição que nós devemos ter. Nós devemos nos ater às bênçãos de Deus, mesmo que as coisas ao redor mostrem ao contrário. Mas se você tem Deus, as bênçãos virão. Não há maldição que possa contra Jacó, contra Israel, não há encantamento. Se mantenha na posição, se mantenha nos mandamentos de Deus, obedeça a Deus. E a luz do Senhor brilhará, a luz do Senhor brilhará sobre você.
A palavra de Deus nos diz que toda língua que se levantar contra nós já está condenada. Essa é a palavra de Deus a nosso favor em Isaías 54. E nós devemos ter isso em mente. Então, Balaque, mais uma vez inconformado, levou novamente Balaão a um outro monte. Ele levou ao topo do monte Peor. Novamente fizeram sacrifícios. E mais uma vez a palavra de Deus veio a Balaão. E para vocês terem uma ideia de como ele tinha acesso a Deus, olha a mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. A mensagem do homem cujos olhos veem com clareza. Ele tinha visão aberta. A mensagem daquele que ouve as palavras de Deus. Ele ouvia Deus claramente. Que tem visão concedida pelo Todo-Poderoso. Que se curva com os olhos abertos. Ele era um servo do Senhor. Deus tinha dado poder para ele, mas ele usava o poder dele de forma contrária à vontade de Deus. E o espírito de Balaão, ele age assim nas igrejas, ele tem a corrupção espiritual, ele vende a fé para obter ganhos, ele quer saber do prestígio e não do poder de Deus, e não de estar com a presença de Deus. Ele não quer servir a Deus, ao invés de servir a Deus com sinceridade, ele preza ganhos, ele preza aquilo que de valor monetário, ele mistura o sagrado com o profano, ele tem um coração corrupto. E mais uma vez, pela terceira vez que eles sobem ali, a mensagem de Deus é essa. Como são belas suas tendas, ó Jacó. Como são lindas suas moradas, ó Israel. Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros juntos à água. Águas jorrarão de seus baldes. E suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag. E seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele. Despedaça os seus ossos. E com as flechas e como flecha os atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita. Como leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem e amaldiçoados os que amaldiçoarem. Muitas vezes nós levantamos palavra contra servos de Deus, nós levantamos palavras contra ungidos de Deus, contra um pastor, contra um levita. Pois fique ciente, meu irmão, que aquele que Deus abençoa, se você abençoar, será abençoado. Se você amaldiçoar, você será amaldiçoado. Jamais levante a sua voz para amaldiçoar um filho de Deus. Deus garante a promessa dos seus, Deus protege os seus eleitos, se mantenha ali em sua posição. E como Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo através da sua palavra, o que ele fez? Ele disse assim, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas o que ele aconselhou? O que você pode fazer? Envie suas mulheres lá para o campo de Israel, faça com que eles se dobrem aos seus deuses, faça com que eles sejam adúlteros. E foi dessa forma que ali durante aquele período, depois que fez isso, mais de 24.000 pessoas morreram por causa da desobediência, por causa da prostituição espiritual. Então Moabe foi vencido, Balaão foi morto por causa de ensinar aquele povo a transgredir o povo de Israel. Quando Balaão ensinou Moabe a transgredir e quando Balaque enviou as mulheres ali para o acampamento de Israel, onde houve toda essa prostituição espiritual, Balaão decretou e assinou a sua sentença de morte. Então nós precisamos ter isso em mente. Tenha fé em Deus, creia. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou, porque a palavra de Deus nos diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele abençoou, está abençoado, mas se ele amaldiçoou, está amaldiçoado.
Mantenha-se na posição, meu irmão. Mantenha-se na posição. Deus é contigo. Ele te sustenta com a destra com a sua destra fiel. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente, e o Senhor Jesus entrou naquela fornalha e esteve com ele, e não se queimou um fio de cabelo do braço dele. Deus é contigo, porque Deus nos prometeu que se você passar pela água, ela não te submergirá, não te afogará. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará, porque Deus é contigo. Mas é necessário que você se mantenha na posição, é necessário que você abra mão dos pecados desse mundo, dos desejos desse mundo. Tenha em mente que Deus é contigo. Não troque Deus pelos prazeres passageiros e terrenos desse mundo. Creia em Deus. Mantenha-se na posição. E eu quero neste momento fazer uma oração para finalizar essa live. Mas eu peço, se essa palavra te ajudou, sigam o meu perfil de Instagram, por favor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu peço, Senhor, que neste Shabbat Shalom, neste sábado do Senhor, Pai, o Senhor esteja abençoando todas as vidas, Senhor, que me acompanharam nesta live, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar no coração dos meus irmãos, Senhor. Que eles tenham a certeza e a fé, Senhor, no coração, que o Senhor é com eles, Pai. Que o Senhor é conosco, Pai. Que nós devemos nos manter na posição, que nós devemos, Senhor, nos manter cumprindo as boas novas do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, abrir mão, Senhor, desse mundo mundano, Senhor, é nada, Pai. Perto, Senhor, de estar contigo, Pai. Perto de ter comunhão contigo, de sentir a tua presença, de ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa este povo, Senhor, que te ama. Abençoa este povo, Senhor, que busca a tua presença, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Que as bênçãos de Deuteronômio 28 estejam com todos vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor. Um excelente sábado, em nome de Jesus.